Quando a gente olha para esse mundo, né, político, nós percebemos que existem algumas coisas esquisitas que acontecem, mas que não podemos pegar coisas que fazem parte da vida e tentar condenar uma pessoa, porque parece que, por exemplo, o cara é do STF, né? Ele é um juiz do STF. Parece que ele não pode ter amizade nenhuma, né? Porque toda vez que acontece alguma coisa relacionada a um amigo dessa pessoa, eles ligam diretamente àquela pessoa e fazem desgastes políticos, né? Nós sabemos que existem muitas tretas ou formas de treta, mas vou dar um exemplo. Um cara que é um juiz do STF, ele é um cara que está num padrão mais elevado de vida. Consequentemente, ele vai conhecer pessoas que têm recursos financeiros melhor, né? O seu círculo de amizade está muito elevado. E a gente tem que entender se aquele círculo de amizade, isso a mídia não fala, ele já existia antes daquele cara. Por exemplo, o Toffoli tem uma amizade com o cara do Banco Master, né? Eu acho que é isso, né? A gente tem que entender o seguinte: já existia essa amizade antes? Essa amizade, ela é capaz de fazer com que você, como juiz, venha a influenciar aquela pessoa em alguma coisa? Então, tipo assim, você tem uma amizade, você vai em festas da alta sociedade, porque aquilo ali é teu ciclo de amizade que pode ter existido antes, né? Pode existir questões mais profundas daquela pessoa ter sido ajudada para chegar naquele lugar. Pode não ter existido. Pode ter existido conluio para que aquela pessoa chegasse naquela posição e ser protegido por um juiz. Não estou falando que é o caso, né? Pode acontecer, desde que se exista alguém com mau caráter, né? E pode acontecer também daquela pessoa, ela tá fazendo tudo de errado e talvez acreditando que o juiz possa lhe ajudar ou não, ou simplesmente ela faz tudo de errado, né? E porque ela tem aquela ganância por dinheiro. Então você tem uma amizade com um cara desse nível, você vai conversar assuntos, você vai sair e tal, não vai deixar de ser amigo do cara, né? Ainda mais se o cara já fosse seu amigo antes, que a mídia não vai contar isso. O problema é que você não pode, como um juiz do STF, beneficiar ele de forma ilícita, né? Ou seja, se um amigo está numa situação difícil, você, como juiz que está cuidando de uma situação, você vai usar o que está dentro da lei para ajudar. Eu não vejo isso com maus olhos, né? Eu vejo que é um amigo que pede uma ajuda, mas sabe que você não vai poder fazer nada além daquilo, né? E ali coloca o troço em sigilo. Eu acho que esse negócio de sigilo tinha que acabar. Esse negócio de sigilo de justiça tinha que ser muito limitado para certas coisas. Por quê? Porque tudo que a gente vê aí, isso não acontece só no judiciário, não. Isso acontece com o presidente da República, com um monte de coisa. É diferente de um sigilo de um cartão corporativo, por exemplo. O que se paga com aquele cartão? Você paga uma equipe de segurança. Tem coisas na política que elas precisam ser sigilosas. Por exemplo, quem é a equipe de segurança que cuida da presidência? Tem que ser sigiloso. Porque se não for sigiloso, alguém pode chegar com recursos para uma equipe de segurança daquela e fazer com que o presidente seja prejudicado. Então existem coisas que podem ter sigilo. Mas no caso de situações que aparentemente tem uma corrupção, tem que se haver uma satisfação à população brasileira e não pode ter sigilo. Quer ver uma coisa que me irrita? Questões sindicais, por exemplo, questões de presidências de sindicatos. Existe sigilo sobre corrupções às vezes. O cara é corrupto e o Ministério Público bota aquela situação em segredo de justiça. Ou seja, os sindicalizados, as pessoas que são representadas por aquilo, não conseguem ver o desenrolar da carruagem. Parece que eles querem minimizar os movimentos, né, acalorados, porque a gente vai querer saber o que está acontecendo, só que em sigilo de justiça você não pode nem falar, porque você pode ser punido.
você não pode nem divulgar, você pode ser punido. E esse tipo de sigilo protege gente que não presta e atrapalha certos processos. Porque se esse segredo não fosse colocado, a gente conseguiria resolver coisas e tiraria aquela pessoa e os próximos que viessem saberiam que não teria aquela proteção. Então, esse negócio de segredo de justiça é complicado. Agora, amizades tem dos dois lados. Tem gente que está atacando o STF porque o cara é amigo, porque o cara faz aquilo outro. Se bem que tem coisas estranhas, você não pode dar parecer de processo para o outro ver, né? Isso não pode. Mas existe o lado também dos outros poderes, né? Além do judiciário, tem o legislativo e tem o executivo. Do outro lado desses poderes, existem pessoas que têm amizades desse mesmo nível com pessoas de banco e têm amizades com empresários. E esses caras fazem festas absurdas. Tem problema do cara ir numa festa dessa? Não tem problema. Mas o problema se dá quando existem facilitações desses políticos para que seja feita coisas que ganhos de licitações, e ali aquele cara ganha um presentinho, tá ali com a esposa na festa, como acontecia com o Sérgio Cabral. O que você quer? Eu quero aquele anel ali para sua esposa, 800 mil, pum. Porque esses caras estão acessos, acessos, né? Os tráficos de influência, né? Peculato, se chama isso. Eles estão tendo acessos a coisas que outras empresas, coitado, não conseguiria ter, né? Por exemplo, você tem várias empresas para fazer uma licitação de algo, de uma merenda escolar que vai ser vendida aí, que vai ser vendida para o governo, e o governo vai distribuir para a população. Aí você tem aquela empresa. Só que a tua empresa, ela não é a melhor concorrente, porque o preço é muito alto, né? Geralmente superfaturam, né? Então essa influência que esses caras tinham, os conchavos, fazia com que uma empresa que cobrasse um valor muito caro pela merenda escolar conseguisse uma licitação, quando na verdade, se fosse colocar em pratos limpos, seriam outras empresas. Ela talvez não seria nem contada como uma das melhores, por conta do preço muito elevado, muito surreal. Então, eles deixam que os caras cobrem aquele preço absurdo, ou seja, eles transformam um ato de corrupção em um ato dentro da legalidade, porque aquilo vai se tornar lei, foi assinado por uma autoridade, e não vão dizer que não viram nada demais. É tipo ser imoral, mas não ser ilegal. Na verdade, é os dois, é imoral e é ilegal. Mas no momento em que foi assinado por uma autoridade, que você não tem uma fiscalização e aquilo passou, né, passou ali por órgãos responsáveis, aprovou-se aquilo. Né? Ninguém vai voltar lá no tempo para pegar quais as empresas, o que elas ofereceram, o que seria melhor. Por quê? Porque aquilo ali o cara está colocando que é o melhor para ele, não que é o melhor para a população. Né? Então você vê ali um dinheiro público se esvaindo naquela licitação ali, e por isso, quando o cara é convidado para uma festa, ele vai convidado com honra, porque ele beneficiou a empresa em milhões. Então o que é um anel de 800 mil? Para um cara que colocou milhões na empresa dele. Então o presidente daquela empresa vai estender o tapete de ouro para o seu cliente. E é esse tráfico de influência que acontece, né? Aí você tem lá um quiosque, por exemplo. Nenhum dos quiosques pode estender deck na praia, mas aquele ali pode. Porque tem coisas, tem trabalho sendo feito por debaixo dos panos. Você tem situações em que se conseguem projetos, né? Além das divisas da lei. Né? Então, infelizmente, dando um exemplo, né? Dando um exemplo. Então, infelizmente, o nosso país é dessa forma. Agora, você ter amizade. Ah, o juiz estava na festa daquele cara que foi preso. Tá, mas ele estava na festa porque ele é uma pessoa da alta sociedade. Simplesmente convidaram ele, ele foi à festa. Mas o que isso tem a ver? Né? Ah, mas o juiz foi visto. Ou seja, cara, as reportagens, os repórteres são abutres.
Eles cavucam. Olha o que aconteceu nesses dias. Foi acusado, até agora não tiraram do ar, né, todas as reportagens. Se vocês pegarem no YouTube hoje sobre a esposa do Alexandre de Moraes, em relação a ter um contrato de 3 milhões e meio, que daria 126 milhões por ano com o Banco Master, se você pesquisar na internet, você vai ter vários vídeos falando sobre esse contrato que não existiu. E você vai ter poucos vídeos desmentindo isso. E sabe o que acontece? Na nossa cara, a politicagem está sendo feita. Por quê? Porque tem gente com ódio do ministro agora, né? Porque sua esposa está possivelmente achando que a influência dele chegou àquilo. Tem gente com ódio do ministro porque ela tem a conta. Ou seja, uma repórter, uma jornalista irresponsável de uma emissora grande, que é a Rede Globo, e a gente não sabe o porquê desse ataque, disse que ela tinha esse contrato com o escritório. Primeiro, um contrato de 3 milhões e meio parece um absurdo, 120 e poucos milhões por mês, para dar uma consultoria. Estava ela, segundo o que ela dizia, ela e os dois filhos do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ela, eles davam consultoria para os CEOs da empresa, do banco, né? Esse tipo de consultoria nesse valor não parece ser um valor absurdo. Por quê? Porque ali você tem área criminalística, né? Por exemplo, teve um caso que o cara foi acusado aí de alguma coisa e foi para a esfera criminal. Você defender alguém na esfera criminal, os valores são absurdamente altos. Você sabe aqui fora como é que é caro. Tem gente que dá apartamento, dá casa para o advogado resolver questões de prisão, essas coisas nesse sentido. Agora você imagina a nível CEO, a nível de empresas, de CEOs de empresa, né? Só a elite. Realmente é muito dinheiro que um escritório vai ganhar, vai se beneficiar. Então já não era tão absurdo assim como eles colocavam, ou seja, é totalmente reportagens para manipular a população que não entende as coisas, não compreende as coisas. Aí foi falado sobre o negócio do Pix, que se você fizer uma transferência assim, ou seja, eles estão usando uma app de transição de uma ferramenta em que não se compreende como vai ser encaixado nas questões da Receita Federal, porque ela tem que ser encaixada. A Receita Federal é um órgão que tem sua autonomia. Então toda a movimentação financeira ela tem que estar dentro da Receita Federal. Por quê? Porque existem impostos a serem recolhidos. Existem. Isso daí não é o presidente que está fazendo isso, como eles querem dizer. Olha, o Lula vai quebrar o país. Primeiramente, não é assim que funciona. O problema é que o povo não entende essas coisas. Existe ali declarações que o povo nunca fez. O povo nunca fez declaração de imposto de renda. O povo não sabe o que é um imposto retido na fonte. Quando você recebia lá o salário, né? Você recebe o seu salário, chegava nas férias, ultrapassava o teto para pagamento de imposto, que era acima de 3 mil, e o patrão tirava do teu salário o imposto de renda e pagava, o imposto retido na fonte. Só que o funcionário via aquilo IRRF e não sabia nem o que era, achava que era um desconto comum, né, das leis trabalhistas. Muita gente sabia, outras não. E ali o governo aumenta aquele valor para 5 mil para poder não acontecer essa retirada, ou seja, é um governo que vai abrir mão de receber esse imposto, que poderia ser usado em várias coisas do governo, inclusive para fazer política, né? Mas ele abriu mão para proteger o trabalhador de não ter esse imposto e depois ele vai fazer com que o rico pague imposto para compensar esse valor que ele está perdendo, porque alguns impostos na questão dos ricos não são pagos. Então ele está querendo dar um equilíbrio para o país. Você acha que um governo que está fazendo isso, vai querer ter desgastes no último ano para a campanha eleitoral? Se ele não sabe nem se vai ficar com a máquina pública ainda, você acha que ele vai querer ter desgaste com o cenário que nós temos político hoje, de maioria direita? Eu já coloquei aí a listagem, chega a ser surreal. De 27 senadores, tem 23 de direita. 9 de esquerda, um negócio assim, 23, quase isso daí. Mas a maioria avassaladora de deputados é tudo de direita. Tem casos de deputados que é 52 mil de direita para 6 mil de esquerda.
Isso em dois casos que tem lá na listagem que eu já botei aí. Então, a máquina pública está na mão do governo Lula, mas também está na mão dos políticos, porque quem vai receber as emendas parlamentares de não sei quantos bilhões são esses políticos para fazer suas campanhas. Então, a luta está muito equilibrada, né? E aí você tem a gente aí gritando, esperneando, quando na verdade, apoiando o ex-presidente, quando na verdade sua empregada teve um salário de 2.000 aumentado para 31 mil reais. Então, tipo assim, como é que vai explicar isso? Como é que você explica? E a pessoa nem sequer ia lá. Funcionário fantasma, possível rachadinha, né? Te dou tanto, você me volta tanto e fica com tanto. É de uma canalice. Só que na política, todo mundo sabe os podres dos outros. Todo mundo sabe. Mas só revelam aquilo no momento em que você tem que usar um trunfo no jogo, né? Eles não revelam a coisa preventivamente. É o que me dá raiva é isso. Por quê? Porque se você deixa o cara falar durante a vida toda, conquistar um público, tá? E tá ali falando, 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 e tem um montão de gente seguindo o cara. E você sabe todos os podres do cara. Pô, aí você segura aquilo, não vou soltar agora não, só vou soltar quando esse cara vier e for um momento oportuno. Como se fosse um jogo de guerra, como se fosse o Sun Tzu, né? A arte da guerra. Só que você fazendo isso, você faz um desserviço à população brasileira. Porque aquele cara tá ganhando notoriedade quando ele, na verdade, não merecia estar naquela função, né? Porque ele tem coisa, ele tem telhado de vidro. E ele ataca todo mundo, mas ninguém ataca ele. Só ataca se for atacado. E os caras vão sobrevivendo. Até o momento que alguém joga ali, aí descobre que o cara tinha ali uma empregada que recebia de 2.000 para 31 mil. E isso é um absurdo, né? E ninguém fala nada. Ou seja, o cara ali todo eloquente, dá a impressão de que é Deus, pátria e família, que é poderoso, que realmente é uma pessoa de, como é que fala assim, de caráter ilibado, né? E quando você vai puxar mesmo a vida do cara, tem muita sujeira. Que é, aonde tem um pouquinho de sujeira, tem mais para debaixo do tapete. Então, todos os políticos acabam errando nessa questão de não falar a verdade. Aí você tem jornalista, a jornalista foi lá, falou uma mentira sobre a esposa de um ministro do STF. E ela pertence a uma grande emissora. Eu quero saber qual vai ser a punição. Não só dela, como outros jornalistas estavam ligados a ela. Qual vai ser a punição desse grupo? E por que a Rede Globo está fazendo isso, está permitindo isso? Não tem edição de matéria, não tem ninguém que revisa isso? Então, tem muita coisa suja aí, tem muita coisa errada aí, que vai ter que ser desmiuçada aos poucos. E isso que sofre com isso a população brasileira. Porque se a gente colocar todas as cartas na mesa, mano, a maioria desse Congresso não se sustenta. São muitos anos de sujeira, muitos anos de vigarice. Então temos que tomar cuidado com a notícia, né? Porque ter uma amizade com alguém que cometeu um erro não significa propriamente que você está cometendo um erro. Só que a pessoa não pode dar passos que venham a proteger e usar das suas influências, né, de forma errada, de forma fora da lei, para poder ajudar. Se possível, até em alguns casos tem que afastar essa pessoa do caso e outros tomarem as rédeas, né?